Essa história, ela está registrada na Bíblia Sagrada, lá no início do livro de Êxodo. Então, se você quiser acompanhar, pesquisar depois, fiquem à vontade, tudo bem? Essa história, ela se passou no Egito. O povo de Deus que havia se mudado para o Egito, agora esse povo havia crescido e já existiam milhares de pessoas. Então, aconteceu que o faraó da época, ele ficou com medo daquele povo hebreu, aquele povo de Deus que estava crescendo muito, tomar conta de todo o Egito. Então, ele decidiu estar escravizando este povo. Então, este povo tinha que trabalhar muito duro, muito pesado, sofria demais, não é verdade? E até que um dia, uma mulher chamada Joquebede, ela ficou grávida. E essa mulher, grávida agora, ela temia muito porque o faraó, ele não queria que vivesse nenhum menino hebreu. Todo menino hebreu que nascesse não poderia viver. Então aquela mulher grávida, ela sonhava em ter o seu filhinho nos braços, acariciá-lo, amá-lo, mas uma preocupação muito grande estava em sua mente e ela pedia a Deus misericórdia, porque o seu filhinho corria risco de vida. Então, aquela mulher em sua casa, o tempo foi passando, e aquela mulher até que chegou o dia em que recebeu em seus braços o seu bebezinho. Mas como eu disse para vocês, o bebezinho, ele corria risco. Por quê? O faraó havia dado uma ordem que não sobrevivesse nenhum desses meninos. E agora aquele menininho estava nos braços de sua mãe, mas os guardas passavam em volta e aquela mamãe preocupada acalentava aquela criança, não deixava chorar e ali ela se escondia, porque era muito perigoso que um dos soldados lá do faraó encontrasse aquele bebezinho. Ele corria risco de morrer. Então, o tempo foi passando e vocês sabem, o bebezinho, conforme ele vai crescendo, ele vai aprendendo a fazer manhas, o seu chorinho vai ficando mais forte, e então aquele bebezinho poderia ser descoberto. E a mamãe, preocupada, o que fazer agora? Foi então que essa mãe, ela teve uma ideia de proteger o seu filhinho. Foi assim que ela pensou em fazer, colocá-lo em um cestinho. Colocá-lo em um cestinho para protegê-lo de Faraó. Mas, ao colocá-lo em seu cestinho, aquela mulher, na tentativa de proteger, ela tinha um meio para salvar a vida do seu filho. Ela pretendia levá-lo até o rio Nilo e lá colocar aquele cestinho que era betumado, ele era protegido para não entrar água, para que naquele rio ele pudesse ser escondido e protegido. As mães fazem o possível e o impossível para proteger os seus filhos. Sabe, criança, a sua mãe quando diz um não para você, quando ela te orienta, não é porque ela quer castigá-lo ou castigá-la. Ela quer você protegido contra o mal. Nesse momento, aquele bebezinho corria um certo risco, ele poderia morrer. E a sua mãe fez algo muito difícil para ela. Colocar o seu bebê em um cestinho para levá-lo a um rio. Então, aquela mulher, ela fez isso. Ela colocou aquele bebezinho no cestinho. Mas, para protegê-lo, ela precisava levá-lo, onde mesmo? Levá-lo a um rio. Aqui nós vamos montar outro cenário. Esse cenário representa o Egito. Olha lá.
E aquela mamãe agora pega aquele bebezinho e ela o leva até chegar lá no rio Nilo. Ela coloca o seu bebezinho ali, despede-se dele e ela agora sai e deixa o seu filhinho ali e vai. Quando ela sai dali, o seu bebezinho está em meio àquelas plantações e ela está em meio àquele rio, aparentemente ali desprotegida, mas não. Deus estava cuidando daquele bebê. E a irmãzinha Miriam, a irmãzinha do bebezinho, ela acompanhava tudo o que acontecia. Quando de repente ela observa e vê chegando, olha só, a princesa. E a princesa era filha de Faraó. E agora aquela princesa ouve o chorinho do bebê e pede para uma das mulheres que estavam com ela para buscar, para ver o que estava acontecendo e buscar o bebê. Quando ela vê o bebezinho, ela o pega nos seus braços. E agora, ali, aquele bebezinho no colo da princesa. Miriam acompanhava tudo e teve uma ideia, mas era Deus providenciando o livramento. Miriam vai até lá e fala com a princesa e diz a ela: princesa, este bebezinho precisa de ser amamentado, precisa de uma mamãe. E a princesa disse: sim, precisa. Ah, eu conheço uma mulher que ela amamenta e ela poderia então cuidar desse bebezinho. Então a princesa, olhando para Miriam, disse: vá, menina, vá depressa, busque esta mulher para que ela possa cuidar deste bebê para mim. Miriam sai correndo e sabe o que ela faz? Miriam vai até a sua mãe e dá a notícia de que a princesa a estava chamando. Joquebede vai até lá para ver o que a princesa iria dizer. A princesa então diz a ela: você poderia ficar com este bebezinho porque ele agora será o meu filho, mas você poderia ficar com ele para mim, para amamentá-lo, para cuidar dele lá na sua casa mesmo, porque ele vai precisar de cuidados e eu preciso de alguém responsável para cuidar. Olha o plano de Deus, cuidando daquele bebezinho e daquela mamãe tão aflita para não perder o seu bebê. E agora a princesa a entrega a Joquebede, que novamente tem o seu bebezinho nos braços. E a princesa ainda diz: você o leve e você vai receber salário para cuidar dele, sabia? Então você pode levá-lo para a sua casa. Então a mamãe Joquebede se retira dali e vai embora, feliz porque Deus havia cuidado dela. Agora, os soldados olhavam aquela casa, olhavam aquele bebê, aquela família e pensavam assim: não podemos tocar neste bebê porque ele é neto de Faraó. Aquele menininho teve a sua história transformada, a sua história totalmente mexida. E ele foi protegido por Deus. Agora Joquebede retira o seu filho dali, vai embora, feliz da vida, e cria o seu bebê com todo carinho, com todo amor e agradecendo a Deus por aquele livramento tão grandioso que Deus teria dado a ela e a sua família. Mas o tempo passou e Joquebede teria que devolver o seu filho para a princesa. Então, nós vamos aqui preparar o lugar, o castelo onde a princesa vivia. Então, lá nesse castelo, onde vivia o faraó, vivia a princesa, lugar de muito luxo, um lugar que todos respeitavam,
chegou o grande dia que Joquebede levaria o seu filho para estar lá no palácio. Sabe de uma coisa? O palácio era lindíssimo e lá no palácio já estava à espera a filha de Faraó e também o Faraó, porque o filhinho de Joquebede seria entregue ali naquele castelo. Joquebede agora, o seu filho não era mais um bebê, o seu filho já era um garotinho. Ao chegar lá no castelo, a princesa disse: esse eu tirei das águas e colocarei o seu nome de Moisés. Moisés foi um menino que foi salvo por Deus e agora vai viver uma vida de luxo lá no palácio. E sabe de uma coisa? Ele estudou na melhor universidade da época. Sabia amar os hebreus, amar a Deus e aprendeu a cultura do Egito. Mas ele nunca deixou de amar a Deus. Passou o tempo e ele foi crescendo, crescendo. E sabe de uma coisa? Na sua vida, algo aconteceu. Ele fez algo errado. Ele foi proteger um judeu e acabou matando um egípcio. E ele foi descoberto. Ele fugiu, foi embora, mas ele não foi abandonado por Deus. Deus o protegeu. E quando ele ficou de idade, quando ele ficou velhinho, ele pôde voltar ao Egito e salvar todos aqueles hebreus que estavam sendo escravizados ali. Moisés, com seu amor a Deus, com sua adoração a Deus, ele chegou com todo o povo ao Mar Vermelho para o povo passar do outro lado. Faraó perseguia com suas carruagens, mas a mão do Senhor estava com ele. Porque ele temeu a Deus, ele obedeceu a Deus, então ele estendeu o cajado. E aquele mar, ele se abriu. E todo o povo pôde passar do outro lado, liberto por Deus, cantando, glorificando a Deus, porque haviam sido libertos da escravidão do Egito. Sabe de uma coisa? O ser humano que não adora a Deus, ele não tem a sua salvação. O ser humano, se ele não encontra Jesus Cristo, ele é desligado de Deus e é escravo do pecado. Mas sabe de uma coisa? Deus, ele no seu plano perfeito, registrado na Bíblia Sagrada, ele enviou também o libertador. Assim como enviou Moisés, salvando Moisés lá no início, enviou Moisés para salvar o povo do Egito, ele também enviou Jesus Cristo para morrer lá na cruz do Calvário, para nos salvar, para ser o nosso libertador. Ele não importou com tudo que ele passou, com as dores que ele enfrentou ali na cruz do Calvário. Ele não se importou porque o que ele queria mesmo era nos ligar de novo a Deus. Jesus se entregou naquela cruz ao lado de 2 ladrões para libertar a mim e a você. E mais uma coisa, ele não ficou morto. No 3º dia, o nosso Jesus, o nosso Salvador, ele ressuscitou. Ressuscitou para a glória de nosso Deus e para nos dar de novo o direito de sermos ligados a Deus. Mas depois de ressuscitar, Jesus permaneceu 40 dias aqui na terra. Ele chegou o dia de ir à sua ascensão ao céu. Deus o esperava novamente no céu. Então, Jesus, ele foi até a nuvem mais alta. Mas ele nos prometeu preparar lugar no céu, ele nos prometeu voltar. E ele também nos prometeu enviar o Espírito Santo Consolador. E Jesus, ele foi subindo, subindo aos olhos dos discípulos, ele foi subindo até desaparecer nas nuvens dos céus. E desaparecendo nas nuvens dos céus,
ele foi morar com Deus, mas enviou o Espírito Santo Consolador. É esse que te consola, que te conforta, que te alegra, é o Espírito Santo. Então, ele está aí com você na tua casa, está aqui comigo, o Espírito Santo de Deus. Através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, nós fomos ligados a Deus. Nós tivemos o nosso amado Jesus Cristo, nosso libertador. Libertador do pecado, libertador da escravidão do pecado. Então nós amamos muito Jesus e agradecemos a Ele, porque o seu sacrifício não foi em vão, foi por cada um de nós. Eu e você que reconhecemos e aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós temos o direito de morar no céu um dia e termos essa presença tão abençoada que é o Espírito Santo na nossa vida. Amém, gente? Glória a Deus! Aleluia!